Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui para a transmissão de um videozinho aqui que a gente está promovendo, mais uma vez com uma profissional excelente aqui de renome que a gente está trazendo, e para falar algo de manutenção, mas de uma linha totalmente diferente, nova do que a gente está acostumado. Ela vai falar bastante da sua carreira profissional e vai explicar alguns detalhezinhos para a gente sobre manutenção ferroviária. É com você, Arlete. Obrigada, André. Boa noite. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, poder falar um pouquinho sobre a minha experiência, o caminho que eu tive até aqui. Acho que vai ser muito bacana esse bate-papo, viu? Me apresentando, né, oficialmente sou Arlete Tigre. Eu estou inserida na manutenção há 13 anos, quase 14 anos, e venho, como tu falou, do segmento ferroviário. Então, eu fui assistente de manutenção na ferrovia, e ali o objetivo era que eu pudesse suportar a equipe operacional para que eles tivessem todos os recursos necessários para que pudessem executar a manutenção. Em seguida, eu passei 2 anos depois, eu fui analista ferroviária, e a minha função, além de continuar dando o suporte que a equipe necessitava, eu também passei a incorporar os custos de manutenção, os custos de CAPEX e OPEX, que eram destinados para as manutenções, né, manutenção corretiva, manutenção preventiva já planejada. Passados-se 2 anos, eu fui promovida a coordenadora de equipe de manutenção, e é onde eu considero que foi o meu maior desafio, porque eu dormi analista e acordei coordenadora. Então, por ser um segmento diferente, né, isso falando há 10 anos atrás, 13 anos atrás, não existiam muitas mulheres na ferrovia. Então, esse foi o primeiro desafio. A minha equipe era 100% masculina, então eu tinha mecânicos, eletricistas, soldadores, e eu era a única mulher. E não tinha muito conhecimento em si do segmento ferroviário também, até porque até então eu estava mais direcionada para as atividades administrativas. Então foi onde eu comecei a ter um contato mais direto com a equipe de campo, ir a campo com eles, conhecer o que é o trecho e os desafios do trecho, né? Então, a equipe que eu fazia a gestão era uma equipe de atendimento externo. Então, o que que significa isso? Tu imagina um descarrilho. Lá estávamos nós. Então, a nossa equipe era responsável por fazer todo o atendimento externo em casos de descarrilhos ou em caso de, por algum motivo, alguma falha operacional, o trem parasse. Então, se fosse uma falha relacionada a vagão, que nós éramos da equipe de vagões, nós tínhamos que ir lá entender o que estava acontecendo, qual que era a falha funcional, para que pudéssemos restabelecer a condição e o trem voltar a circular normalmente. Esse era o nosso desafio. Passei por algumas situações muito interessantes que geraram aprendizado para mim, né, até no que diz respeito à gestão, tive várias equipes, tive a oportunidade de ser coordenadora de manutenção na ferrovia durante 5 anos, então também tive equipe de oficina, foi onde eu pude compreender o processo que é de fato uma manutenção preditiva, uma manutenção preventiva, conhecer o plano de manutenção, como que esse plano de manutenção ele é elaborado. Então foram oportunidades que me deram ali conhecimento para que eu pudesse, ao longo da minha carreira, até entender o que eu deveria estudar mais, por exemplo, entender como que funciona o PPCM de fato, né? O que que é o planejamento, o que que é a programação, como que eu faço o controle. Então foi nessa experiência ferroviária que eu consegui ter subsídios para entender de fato como funciona a gestão de manutenção. Isso eu achei muito interessante, passei por alguns desafios, como por exemplo, lembro-me de um descarrilho que teve aqui em São Paulo, na Baixada Santista, onde eram dois trens, né, dois trens eles bateram e houve o descarrilho. E nesta ocasião, nós tínhamos em torno ali de 120 homens no primeiro momento, aí depois foram chegando outros, e eu era a única mulher. Então foi um desafio muito grande estar naquele cenário, conduzir uma equipe, porque a equipe de socorro ferroviário era a minha, então foram alguns desafios que, como mulher na manutenção, acredito que outras mulheres passaram também, mas graças a Deus isso fez com que hoje eu tivesse um entendimento do que diz respeito à gestão, como a mulher pode se posicionar melhor também nesses desafios. Nossa, que desafio realmente, né? E como um leigo do assunto, assim, como que bate dois, três?
Então, o que que acontece? Nós temos o centro de controle operacional, e existe a sinalização também, assim como existe a sinalização rodoviária, existe a sinalização, ferroviária. E o maquinista, quando ele está no trecho, ele precisa se comunicar com esse centro de controle operacional. E esse centro de controle operacional, inclusive, dá o sinal de avanço para ele ou não. E ele também precisa verificar o sinal visual, é uma obrigação dele. E neste caso, por algum motivo, houve uma falha de comunicação. Então já havia um trem parado e o outro veio na mesma linha e bateu na cauda dele. E isso ocasionou o descarrilho. E eu me lembro até hoje, era trem carregado de milho. Tu imagina milho para tudo que foi lado. Então, esse era o cenário quando eu cheguei lá, sabe? E de fato, trazendo para a nossa realidade de gestão, tu imagina, foi uma falha de comunicação. Então, por uma falha de comunicação aconteceu esse acidente, né? Existem outros acidentes que as causa raiz é por conta de via permanente de fato, por alguma falha mecânica, falha funcional no vagão ou na locomotiva, mas esse em específico foi a falha de comunicação. Então, trazendo para a nossa realidade de todas as gestões, seja na ferrovia, na indústria, de fato a comunicação faz uma diferença muito grande, né? Sim, não, a comunicação ela faz todo a diferença, né? A Sim, gente, dentro de indústria, dentro de sistema produtivo, todo, o que produzir, quanto produzir, né? Então, exato, é primordial que a comunicação seja bem feita, e é essencial tudo isso. com certeza. Uma, falando um pouquinho de manutenção, já eu puxei aqui o nosso amigo Chat GPT aqui para ajudar também. Aí tô notando aqui, tipo, manutenção de via permanente, que é são os trilhos, né? Então, aí Sim, a gente trazendo pra uma ideia de logística, como que vocês trabalham com essa questão? É feito um transporte, existe um centro de distribuição avançado que vocês mantêm os trilhos, os materiais, porque a gente trata tudo de coisa robusta, né, Let? uhum, sim. Um trem para fazer um vagão, para fazer uma manutenção, para você tirar ele do local, tal. Como funciona tudo isso dentro dessa logística de manutenção para vocês aí? Então, assim como, por exemplo, hoje na indústria, nós temos diversos ativos. Esses ativos, eles são cadastrados, cada um tem a sua criticidade ali e tem o seu plano de manutenção. Na ferrovia, no que diz respeito a vagões, a minha área especificamente era a área de competência de manutenção de vagões, então existia também um plano de manutenção. Por exemplo, nós tínhamos vagões de areia, vagões de graneleiros, né, vagões de cimento, dentre outras cargas. Então, cada tipo de vagão tem um plano de manutenção, seja ele por quilometragem, seja ele por componente mesmo, a utilização do componente, vida útil, eles têm também. Então, o nosso PPCM ferroviário, o que que ele faz? Ele programa essa manutenção. Olha, a cada X quilômetros, esse vagão terá que trocar o rodeiro, que são as rodas. Ou este vagão terá que passar por um outro processo de chaparia, e aí vai para a oficina, de fato, para fazer aquela manutenção pesada, solda, caldeiraria como um todo. Então, existe sim um projeto, desculpa, um processo de manutenção, plano de manutenção que deve ser seguido, inclusive de backlog, disponibilidade, todas as métricas que nós usamos hoje na indústria, a grande maioria delas também fazem parte do escopo de gestão da manutenção ferroviária também. E existe outra equipe que cuida da via permanente. Então, eles são responsáveis por verificar se a via está em plenas condições para que o trem consiga trafegar sem que ocorra um risco à segurança operacional. Aí uma pergunta de curioso. Com toda essa inovação que a gente tem tecnológica, já existem sensores que podem já mandar essa resposta, ó, tal trilho não está legal, ou a próprio vagão não está alinhado, ou tem alguma como o processo de máquina, né? Quando a gente vê que está Sim, desbalanceado, a gente vai precisar trocar algum rolamento. Existe já esses tipos de sistemática já? existe. Inclusive,
a empresa que eu trabalho hoje, ela tem um monitoramento através de sensores, a manutenção preditiva. E um dos nossos nichos é justamente a ferrovia. Então, para que nós utilizamos sensores, né? Para tu ter uma ideia. Quando o trilho ele está muito quente, ele pode ocasionar um fenômeno que chama-se flambagem. E o que acontece? O trem pode passar, por conta da flambagem, ele vai descarrilhar, por conta da temperatura elevada. Então, utiliza-se hoje sensores para verificar a temperatura da via permanente, no caso dos trilhos, justamente para que possa saber se ele está com uma temperatura elevada ou não. No caso de locomotivas e vagões, é possível monitorar a vibração excessiva. Havendo, né, estando fora do que seria o parâmetro normal de funcionamento, então emite-se um alerta para que haja uma intervenção mecânica. Existe hoje o sistema preditivo também já voltado para o segmento ferroviário, inclusive para verificar aquecimento de rodas e rodeiros, porque o aquecimento da roda pode provocar questões pneumáticas, né, danos pneumáticos na frenagem. Então, hoje em dia, monitora-se também as rodas e rodeiros, os rolamentos dos vagões. Que bacana. E Sim. aí a gente, que nem você comentou da Baixada Santista, a gente sabe que existe, né, uma grande demanda aí de transporte ferroviário vindo, né, do Mato Grosso, trazendo os grãos até levando para o Porto de Santos. E aí, uma pergunta assim, a manutenção realizada na questão da maresia, existe, né, um cuidado em cima disso? Existe também a questão da localização também, né, que a maioria das ferrovias, elas não são tão fáceis, né, o acesso. Se vocês têm, além disso, um ponto avançado, alguma coisa que vocês mantêm, né, para esse acompanhamento, e se essas equipes, você comentou do pessoal que vai no campo, né, no trilho, né, como que é a gestão desse pessoal, se tem um controle via rádio, se você, como gestor, acompanhou, se você puder contar um pouquinho para a Sim. gente como funciona. Sim, eu tinha equipes de inspeção, então o que a equipe de inspeção faz? Basicamente a mesma responsabilidade que um inspetor de uma indústria faz. Então, ele tinha que ir lá, um exemplo, nós estamos falando aqui de São Paulo, né? Nós temos no trecho do Vale do Paraíba a nossa parte da ferrovia, a parte da ferrovia, né? Eu falo nossa porque eu trabalhava, mas assim, tem a ferrovia. Então, em determinados pontos, o trem para, isso já alinhado previamente para que não comprometa a circulação dos outros trens, o trem para, e a equipe vai lá olhar vagão por vagão, sistema por sistema, inclusive para fazer teste de freio, para verificar se aquele vagão está em condições de trafegar. Um grande exemplo é os trens que saem, se eu não me engano, de Caçapava, daqui de São Paulo, Caçapava, e eles passam pela CPTM. A CPTM, como é uma linha de trem de passageiro, ela é muito rigorosa. Então, o trem só passa por esta via se ele estiver em plenas condições. Então, é todo um sistema rigoroso de inspeção para fazer. Identificado que um vagão não pode trafegar, ele é retirado da composição, ou seja, do trem, e ele fica segregado, separado, para ir para a oficina. Então, passa um outro trem, anexa esse vagão, e ele vai para fazer a corretiva em oficina. E as equipes de campo todas são treinadas, têm os treinamentos, as habilidades necessárias para executar tanto a inspeção quanto a manutenção. A gestão da equipe é de fato um grande desafio, né, por conta às vezes, por exemplo, o gestor ele está numa localidade, aconteceu um acidente numa localidade diferente, então a equipe se desloca para lá sozinha, então o gestor não consegue estar 100% do tempo com a equipe. É um desafio neste caso, mas é possível fazer a gestão. A comunicação se faz muito necessária e muito presente. Existe o rádio de comunicação. O rádio de comunicação é mais utilizado pela equipe de campo, porque existem as estações ferroviárias. Então, por exemplo, se eu vou chegar numa cidade, eu preciso olhar um trem que está ali parado, eu preciso me comunicar com a estação, avisar que eu vou adentrar a via permanente, que eu vou acessar o vagão, que eu vou fazer uma manutenção, até por questões de segurança. Então, toda essa comunicação é feita assim.
Eu fico imaginando, né? Eu fui gestor por muitos anos dentro de uma indústria e já era complicado quando você tem um galpão grande e tal, de gerenciar a equipe, gerenciar funcionários, né? Imagina Sim, você ter que gerenciar pessoas a 100, 200 quilômetros sim, e trabalhar com resultado. Realmente precisa muito, né? Sistema de comunicação muito exato. bem difundido, muito bom para Exato. que a gente Até para consiga. que você tenha sinergia entre a equipe, né. Por exemplo, quando coordenadora, eu tinha uma equipe, uma base em Itaquaquecetuba, outra base em Jundiaí e outra em Pederneiras. Então tu imagina, né, a equipe estava bem separada, então é um grande desafio mantê-los na mesma mentalidade, ter a confiança de que eles estão, onde deveriam estar, executando a atividade da maneira como devem. Então é um desafio, mas é possível. Pederneiras é aqui pertinho. É? Tipo, aqui Bauru, né? Bauru Ah, Bauru é perto, é do são lado, na 20 verdade, quilômetros. né. Bem Exato, pertinho. exato. A gente, e você comentou um negócio interessante, né, que eu não imaginava, que você tem o trem de carga e tem o trem de passageiros, né, e eles têm que trafegar, muitas vezes, distribuindo a mesma via, compartilhando, né, essa mesma via, e como que funciona nessa sistemática, né, de, eu aceito ou não, o transporte de passageiros, você tem que manter uma segurança muito maior, né, Exato, então a responsabilidade com o transporte de passageiros, o nível de qualidade, o sarrafo é um pouco mais alto, creio que seja assim, e exato, daí você comentou, né, e quando há uma predisposição, alguma interferência ali, já é tratado realmente de maneira a retirar realmente o vagão da linha e, exato. e trabalhar com isso, né? Bem Sim, interessante. até porque, André, por exemplo, tu imagina, se um trem de carga quebra na linha do trem de passageiros, toda a circulação que deveria transportar os passageiros, ela vai ficar parada. Então o impacto é muito grande. E então, justamente por isso, nós temos que trabalhar de maneira preventiva. Tanto que, se tu reparar, não é em qualquer horário que o trem de carga pode passar, tem as janelas certinhas, e normalmente é fora do horário de pico, justamente para que não haja um impacto na população. Então, são coisas que ficam por trás dos bastidores, mas é de fato o que acontece para que haja ali harmonia entre o trem de passageiros e o de carga. É interessante, realmente. Eu moro bem próximo a uma linha de ferro aqui, né? Dá 200 metros. Então a gente sabe que de madrugada passa bastante. Exatamente. É o melhor horário. Então a gente, Exatamente. a minha esposa mesmo, ela tem um sono bem fraquinho, né? Daí ela fala, nossa, esse trem faz um barulho. Mas é bem isso mesmo. E aí bate um vento, traz todo o som para dentro daqui do nosso Sim, com certeza. condomínio. Bem isso. Uma coisa que, agora falando de ferrovia, curiosidades de ferrovia, eu tive a oportunidade de viajar para Itália, né? E a Itália é praticamente toda de linha Trem, né. férrea, né? E aí, como a gente estava conversando dessa distribuição, então nas estações você tinha tantos os trens que eram, a gente falava dos suburbanos, né, que eram os trens que trafegavam numa velocidade média, tinha os trens de alta velocidade, né, que eram o Frecciarossa, né, que é da linha de TGW, né, que é dos trens de grande velocidade, e, e era interessante, né? Porque na hora que estava chegando um, já estava vindo o outro, e de repente, quando você estava andando assim nas linhas, se misturavam, né, os transportes, tanto de passageiros, o trem De de via carga. rápida e o trem de carga. Então tava tudo ali Isso, e, exatamente. e a Tem gente lá pra lá via, tem bastante, né. assim, e a gente via o desafio, assim, ficar imaginando assim,
como que nunca bate, né? Pois é, é justamente porque, assim, existem pessoas que precisam estar ali no centro de controle, né, operacional, bem atentas. Existem, por exemplo, nós chamamos de chave, né, não sei se tu já reparou, mas, por exemplo, tu tá na ferrovia, às vezes ela vai fazer assim ou assim, é necessário um comando, uma chave, e às vezes ela pode ser automática, então o próprio CCO vai acionar, e aí a via vai fazer o movimento que ela precisa, ou às vezes eu preciso de um humano para ir lá manualmente virar a chave para que haja essa possibilidade, digamos assim. Então é um pouco mais complexo assim do que a gente imagina ou por trás de tudo isso, né? Mas é muito fascinante. E talvez pegar uma pergunta para você, talvez você nem seja sua área, mas assim, você imagina que o país, nosso país, ainda tenha condições de evoluir nesse processo ferroviário? Que, que, Eu, que- qual ó, que é a sua esperança? eu, olhando hoje como base do que até a própria mídia ela vem mencionando, existem bastante iniciativas voltadas para o setor ferroviário, né, até por conta mesmo da escoação de toda a produção. E existem alguns investimentos, por exemplo, há uma ferrovia no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, já conseguiu chegar até Pederneiras, se eu não me engano, enfim, estava tendo, como hoje eu não sou mais, já tenho acho que 4, 5 anos que eu saí da ferrovia, então não acompanho tão de perto os avanços, mas algumas iniciativas, o ano passado mostrou-se na televisão, inclusive, fazem-me acreditar de que nós estamos de fato investindo nesse modal, até por conta da própria segurança, o quanto você tira, não que você queira tirar o emprego dos caminhoneiros, mas assim, se você for comparar o que você transporta dentro de um vagão, o vagão são 100 toneladas. Então nós temos hoje vagões, né, trens com 100 vagões. Então você imagina 100 vagões, cada um com 100 toneladas. É um transporte que faz uma diferença muito grande para o cliente final. Então, você pega aí de Pederneiras, que saem bastante trens, eu estive em Pederneiras algumas vezes, por conta, né, da ferrovia, então sai daí, ele vai descarregar em Santos, o navio já está esperando, então existe toda uma logística bem preparada para isso, e agilidade também no processo, e mais segurança, eu acredito também. Então, eu vejo, sim, esperança e expansão nesse modal. Ah, legal. E aí eu queria pedir para você contar um pouquinho dessa última empresa que você está agora, né? Uhum. Quais são os seus principais desafios, suas metas dentro dessa empresa, o que você Joia, pode contar para a gente aí? legal. Hoje eu trabalho na Dynamox, né, uma empresa que faz o monitoramento online, é uma empresa que tem uma tecnologia para monitoramento online, para que seja a base da manutenção preditiva. Então, eu estou falando, por exemplo, de sensores que nós vamos colocar nos ativos para identificar se o parâmetro de vibração deles está normal, a temperatura de contato está normal, para que nós possamos fazer o monitoramento da condição dele, do desempenho desse ativo. Identificando que o parâmetro não está normal, é, obviamente, um indício de que ele está entrando numa falha funcional. Ele está ali no momento de falha potencial dele, ele pode entrar numa falha funcional. Então, o objetivo da tecnologia é justamente evitar que isso aconteça. Ou seja, eu identifiquei, eu verifiquei que existe uma probabilidade muito grande dele entrar em falha funcional, eu vou fazer a ação. Então, são sensores triaxiais que fazem essa função justamente para que nós tenhamos a base para manutenção preventiva, desculpa, preditiva. E aí existem centrais tal que vai passar essas informações e empresas, vocês são contratados por uma empresa para executar esse serviço, certo? Exato, nós temos o produto, né, o produto que eu Uhum. me refiro são os sensores, então as empresas nos contratam, elas fazem a aquisição do sensor, porque como que funciona? Nós entregamos o sensor ao cliente, obviamente, né, ele faz a instalação e ele mesmo pode coletar os dados. Esses dados, eles podem ser coletados através de um aplicativo ou uma coleta automatizada, e as informações sobem para a nuvem, que é o nosso servidor é o Google, e depois elas são disponibilizadas numa plataforma. Então, por exemplo, uma empresa que tem um analista de vibração, ele vai conseguir olhar na plataforma, verificar os espectros, e ele vai conseguir compreender, olha, o parâmetro vibracional desse ativo não está normal, ou está normal, a temperatura está muito elevada, e é onde, obviamente, ele vai acionar ali o PPCM para que as medidas sejam tomadas.
Ah, legal, bem interessante, realmente. A gente tinha, eu acompanhei bem incipiente, né, essas questões de medição através de temperatura, de vibração, mas nada automatizado, assim, com sensor. Era um profissional que ia lá e media a temperatura, tal. Então a gente estava, Sim. essa empresa, a última empresa que eu trabalhei era bem incipiente mesmo esse tipo de controle. Ainda não. Eu conversei com um rapaz, acho que da Bosch, que ele tava, da Bosch, que ele estava comentando que ele desenvolve, né, pela Bosch esse trabalho também, né? Não, E dentro da Bosch todo esse monitoramento, né, através dos sensores de todas as máquinas, através dos supervisórios, aí a gestão da manutenção, tudo. E sim. eu fiquei encantado, né? Porque a maior dificuldade que eu tinha como gestor industrial era porque a máquina não me avisava que ia quebrar naquele dia. Pois é. E aí a produção fica como? Tá todo parado, Não, né? exatamente. Eu acho que essa acho que foi uma das vantagens, né, tem obviamente mais ferramentas, mas que a indústria 4.0 trouxe, né, a tecnologia a favor da gestão da manutenção, porque quem é gestor de manutenção sabe o quanto é difícil você tem a produção ali no seu cangote, né, literalmente falando, e quando o ativo quebra inesperadamente, além de você ter um prejuízo no que diz respeito à produção, você tem todo aquele desgaste de alocar um recurso, você não sabe se você tem o componente, você não sabe se você terá aquele profissional, aquele HH naquele momento, quanto tempo a máquina vai ficar parada, então são impactos negativos e a tecnologia ela veio justamente para que nós possamos, de uma maneira organizada, predizer, consigamos, né, fazer o monitoramento do desempenho e agir na hora de fato que nós tenhamos que fazer isso. Eu vejo também que é trazendo para o lado da gestão de custo, né, que a gente possa ter também, como que a gente, antes sem ter esses equipamentos, né, como se gasta, né, Sim, que você nunca tem aquela certeza, será que eu vou usar 10 rolamentos esse mês? exatamente. Eu não sei. Exato. Tem, fica valor no estoque parado. Uhum, Fora isso, às vezes, dependendo do desenho da manutenção preventiva, tu vai trocar um componente que ainda estava em vida útil, que você uhum. não precisaria trocar. E quando você acompanha, você monitora a condição propriamente dito, é outro cenário. Você tem economia de custos, você tem uma alocação melhor dos seus recursos, tanto financeiros quanto pessoa também para a execução das atividades. Você consegue otimizar o HH, né, André? Sim. Aí passa a ser mais harmônico também, né? Toda essa etapa de planejamento, né? Você Sim, planejar uma parada de linha. Uma coisa é você parar, planejar uma manutenção com as peças já disponibilizadas, com tudo ali já acertado, né? Para ser feita a sim, manutenção, com equipe ideal, né, do que quando tem uma corretiva que você não tem a peça, às vezes não tem o mecânico está de folga, o exatamente. eletricista está afastado, entendeu? E a máquina parada, não esqueça disso. E a máquina parada. Exato. Olha, eu estive essa semana no seminário da Abraman, aqui lá no interior de São Paulo, e uma coisa que um dos palestrantes falou faz muito sentido. Ele falou assim: nós vamos planejar uma parada de manutenção. Mas hoje em dia, dada a tecnologia que nós temos, não pode ser uma surpresa eu abrir o ativo e identificar tanta falha, tantos problemas. Eu posso monitorá-lo, obviamente, vou fazer a parada de manutenção, vou porque se faz necessário, mas eu não preciso ter uma surpresa, não, eu posso monitorá-lo, eu já sei qual tipo de manutenção que eu vou fazer, qual o escopo que eu vou fazer, porque um dos desafios da parada de manutenção é o escopo, né? Congelar o escopo. Então, quando você monitora, você tem mais previsibilidade, você tem mais chances de ser mais assertivo no que diz respeito ao que de fato precisa ser executado. Uma vivência particular, né, que acho que para uma troca de experiência, para você que é da manutenção, eu vivi num ambiente de névoa ácida de formação de baterias, né, automotivas, existia névoa ácida de ácido sulfúrico, né? E aí a gente dentro desse ambiente, a névoa ácida não foi encapsulada e ela começou a percolar dentro da empresa inteira.
Você imagina o tanto de Jesus equipamento amado. eletrônico que começou a Perdeu. corroer, Sim, corroer com essa névoa ácida. E foi um baita desafio, né, para regular esses pontos, até se descobrir que era realmente isso, porque a névoa ácida ela é invisível, né? sim, E você tem a percepção dessa acidez, ela não se dá assim em um curto espaço de tempo. Ela se deu em 6 meses, 8 meses. Aí na hora que você percebeu, estava tudo corroído já. Então é gente. E o acho que prejuízo muito grande, grande. muito grande, né? E uma outra coisa também que acho que tem a ver com essa questão de manutenção, né? O, e você trabalha com material pesado, trabalhou, né, com material pesado, e se porventura vier trabalhar também numa empresa e fornecer esse material de sensores para indústrias de baterias, tomar bastante cuidado com essa questão, né? E como a gente tem dificuldade em encontrar um bom inox dentro do Brasil, Sim, sabe? A gente perdeu muitas máquinas, né? Porque a gente necessitava de um bom inox, e por incrível que pareça, a máquina a que mais durou foi uma máquina chinesa. olha, que Então eu a tenho gente. certeza que foi a menos a mais desacreditada, não É, foi? então você imaginava assim, não, essa chinesinha aí vai durar, Não vai aguentar. não vai aguentar. No fim, ela foi a que mais aguentou, assim. Tá vendo? E a gente teve uma máquina, assim, Elete, que foi impressionante. Em questão de 4 meses, ela dissolveu. E é inox, né? A gente, não, Tá aqui vendo? o laudo, aqui é para disposição. O Inox. gestor de manutenção na época falou: Meu, ó, tá aqui, ó, tá todos os laudos aqui. O que eu posso fazer? Eu peguei o material, tenho o laudo e montei a máquina. Tá E a vendo? máquina derreteu. E não deveria, né? Porque se eu não me engano, é o inox 304, né? Que é aquele que é antioxidável. Eu não vou me lembrar a especificação agora, mas Mas não é o deveria, que né? era, não deveria. E depois disso a gente passou a migrar, né? Aos poucos, eu saí da empresa, mas eles estão migrando para maquinários todos em plástico, em Olha, PP, em virtude dessa condição de agressividade do ambiente, tudo, e sim. não durar. Aí tudo que dava para mudar é, o trilho onde passava, né, a bateria, Uhum. os enchedores, todos os mecanismos que tinha condição de serem trocados pelo esse material de PP, foi trocando. Então, às vezes, estava só a carcaça de inox, mas Sim. toda a parte, todos os Os mecanismos internos, componentes. componentes, tudo de plástico. Poxa, E aí a gente parou de ter essa quebra incessante, né? Tinha muita parada de linha, assim, era absurdo. é porque até então, pelo que tu está descrevendo, o ciclo de vida desses ativos aí Não, era são 6 meses. pouco. É, E é coisa assim, imagina você investir no maquinário 200, 300 mil reais para durar 6 meses. 6 meses não faz Uhum, sentido, né? É. sentido. E realmente essa área que era a área de formação de baterias, não sei se você conhece esse processo, Não, a bateria automotiva, com a bateria, até a bateria de trem a gente fazia também lá fornecia para a MRS, que você passou pela MRS, né? passei. Foram os 10 Então, anos de ferrovia. a bateria de partida era feita pela essa empresa que eu trabalhava. Entendi. Né? E ela era a bateria de tração, né, que falava. Isso. Então ela promovia essa primeira tração para o trem depois ser movido por, acho que pelas vias elétricas, né? Uhum. E, o processo de formação ele funciona assim. Após a montagem da bateria, você coloca uma solução ácida, né, com ácido sulfúrico e água destilada, e ela fica com uma densidade de 1280. Uhum. E você vai dando carga nela. Então Certo. é como se fosse dar carga num celular. Então a primeira carga que você faz,
você vai levando, né, a temperatura, conforme está jogando energia nela, vai subindo a temperatura. E vai criar uma panelinha ali, ela vai fervendo e Sim, vai até subindo essa névoa ácida. Então, todo esse ambiente das bancadas de formação ali era um ambiente muito agressivo, né, para qualquer tipo de maquinário. As bancadas eram todas em fibra de vidro, o, as esteiras de transporte também todas de PP. Então, tudo assim, era dificilmente a gente tinha algo metálico assim. Se tivesse, era assim. Você já estava preparado para aquela condição que ela ia corroer e ter que trocar em curto espaço de tempo. Assim. entendi. Era muito. Interessante, para mim que não conhecia esse processo, a gente não imagina que seja desta forma e tão agressivo, né? Tão corrosivo, digamos assim. É um processo desconhecido até então, agora eu sei como funciona. E assim, era um desafio, né, para a gente da indústria e manutenção a manter, né, os ativos em condição dentro dessa bolha, né, que a gente falava do setor de formação de baterias. E assim, conversando com várias outras pessoas de outros segmentos, de outras empresas de bateria, são todas enfrentam o mesmo problema. Então é um desafio para o gestor de manutenção que a gente coloca no ar, né? Sim, com certeza. E aí, hoje em dia, muito provavelmente utilizam-se ali os FEMEAs da vida, o RCM, para conseguir chegar num, até para verificar os modos de falha possíveis deles, mas como tu falou, né, hoje também existe uma melhoria na no produto como ele é, não digo produto, eu digo na composição da máquina, né, a máquina mesmo do hoje em dia, ela não é mais de inox, ela é de PP, tu falou, né, então é diferente também um processo. Melhoria no processo, mas que gerou um desgaste, gerou um prejuízo muito grande, né. A gente aprendeu muito com dores, né? Ela sempre aprendia da pior forma ali, com, com desafio. E assim, acho que a gente, que nem eu vivi quase 15 anos essa empresa, mas mais na gestão industrial mesmo, nos últimos 4 anos que eu vivi nessa empresa. Tudo era muito assim, muito robusto, muito bruto, e as paradas eram muito longas, porque as manutenções, a gente tinha uma dificuldade, que é interessante também comentar, se essa intersecção que há entre manutenção e operação, né? A gente tinha uma virada de linha, Elete, que a gente levava quase 3 dias para ir, 3 dias para voltar de um setup de linha. Então você imagina assim, com o apoio todo da manutenção, que tinha que trocar. A gente, dentro de um processo nosso, após o chumbo, ele é laminado. Imagina você ter um lingote de chumbo, e ele é laminado e ele transformava numa lâmina, como se fosse uma bobina antiga de fita de cassete, assim, né? E depois, no próximo processo, ele passava numa linha que chamava expander, que ele expandia e ele furava com dente de diamante. Então, para você fazer os ajustes das dimensões desses dentes aí, para fazer a esquadria da forma corretinha ali, você tinha que fazer a alteração de todos esses dentes, depois desmontar a máquina toda, remontar ela, colocar, alinhar todos esses dentes de diamante de novo. E esse processo a gente começou com 3 dias para ir, 3 dias para voltar, e foi se especializando até que as últimas viradas foram 1 dia e meio, tal, mas mesmo assim, quando tinha que fazer, a gente perdia ali dentro da programação nossa, perdia quase uma semana ali de produção. Gente, é porque 3 dias para ir, 3 para voltar, você já está perdendo ali basicamente a semana inteira, né. É um processo bem complicado, mas aí houve uma evolução, né, para 1 dia e meio. Não, a Claro que gente, existe toda aquela parte de planejamento, programação, tem a peça, não tem, vou precisar de quais recursos, mas mesmo assim, né, um avanço com certeza. a gente foi evoluindo nisso aí. E assim, tudo a gente hoje tem muitas ferramentas, né, que a gente tem para trabalhar assim, para minimizar os impactos, as dores.
mas muitas vezes a gente aprende realmente no erro, né? Não adianta. O brasileiro, ele gosta de fazer cagada. E às vezes não aprende. Eu não aprendo. Mas, assim, durante todo esse período que eu fiquei ali, a gente conseguiu desenvolver bastante coisa, assim, foi bem enriquecedor, assim. E eu aprendi muito com manutenção também, né? Porque aí a gente acaba tendo aquela empatia, né? Com o gestor industrial, tem a empatia, ele fala, puxa, eu preciso tentar ajudar, né? Para que eu sofra menos também, né? E aí a gente conseguiu desenvolver um bom papel lá, implantação de TPM e tal, que era algo que a gente precisava colocar muito assim, mas requer um tempo grande, né, de mudança cultural também, né, Leti? Acho que as filosofias, elas são muito interessantes, muito válidas, só que nós carecemos muito dessa questão do treinamento no nosso país, a capacitação das pessoas, e investir realmente, né, nas pessoas e dar tempo que elas desenvolvam, né? Sim. A mesma história do futebol, né? Põe o técnico lá, perdeu 3 seguidas, já troca, já. Tira. Pois é, não passou na experiência. Mas eu acho que faz total sentido, sabe? E falando né, da manutenção produtiva total, TPM, acho que o maior desafio na implantação, no meu conceito, né, deve ser a manutenção autônoma, porque vai muito da mentalidade de como aquela pessoa está recebendo. Olha, a partir de hoje você é responsável por esse equipamento, você vai fazer pequenas manutenções, a limpeza e tal, checklist. E tem gente que acha que não é responsabilidade dele, né? Fala, não, mas isso não é minha responsabilidade. Então, acho que o desafio, o pilar capacitação e o manutenção autônoma, acho que devem ser um dos mais difíceis de implantar, porque exige que a outra pessoa esteja disposta a aceitar, a entender o papel dele dentro daquele processo do próprio progresso para a área, né? É isso mesmo, né? Que relação cultural de desenvolvimento. O brasileiro não gosta de fazer, né? Eu gosto da lei do mínimo Exato, esforço. exato, Mas faz parte do nosso desafio como gestor também, né, Leti? A desenvolver exatamente. toda essa galerinha aí, Tentar extrair o melhor deles, né? com certeza. Queria agradecer você aqui, um bate-papo excelente, aprendi muita coisa nova, né? Tive a oportunidade também de trocar experiência contigo, né? De falar como funciona a bateria que acaba com Eu tudo. desconhecia, Então, agora eu já sei. um dia tiver a oportunidade da tua empresa fornecer sensores, tal, para empresas desse segmento, você já tem uma dica aí. Eu falo, ó, pô, o meu amigo falou lá que é para tomar cuidado com a névoa ácida, né? Sim, exatamente, eu não esquecerei, né, névoa ácida. Falou em baterias, eu vou pensar, névoa ácida. É isso aí. Então, tá jóia. Eu que agradeço a oportunidade de poder fazer esse bate-papo contigo, conhecer esse processo que de fato eu não conhecia, foi uma experiência muito agregadora, poder falar um pouquinho também do que eu passei, né, de como foi a minha experiência na ferrovia, na empresa que eu trabalho hoje, o que nós fazemos. Quero agradecer de verdade o convite e o bate-papo, André, e a troca de experiência. Show de bola. Obrigado e Obrigada a você, até até uma mais. próxima. Até, tchau, tchau.